Olá, nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Max Martins Meirelles, jovem fisioterapeuta aqui na cidade de Mocajuba. Chamei ele para compartilhar, conscientizar inúmeras pessoas a falar sobre uma doença que atinge milhares de brasileiros. Dr. Fernando Max, se apresente ao nosso público e saiba que é uma honra ter você aqui conosco para levar conhecimento, prevenção e, claro, saúde ao nosso povo brasileiro que nos assiste, em especial ao município de Mocajuba. Fique à vontade. Meu amigo, eu que agradeço aqui o convite, né, para nós estarmos aqui dialogando, levando informação em saúde a todos os nossos irmãos mocasbenses, Baixo Tocantins, o Pará, o Brasil e o mundo. Bom, me chamo Fernando Max, sou fisioterapeuta, né, atuando já há quase 9 anos, formado pela Universidade Federal do Piauí, né, especialista em ortopedia, traumatologia e esporte, né. Hoje em Mocajuba nós estamos à frente da Clínica Fisiomax, né, que é referência em fisioterapia aqui no Baixo Tocantins, e a gente tem uma história aí que nos dá essas informações que a gente vai trazer hoje para vocês, principalmente para você que está aí, né, sentindo dores, com as suas limitações, com todos esses problemas relacionados às dores crônicas, às doenças crônicas, né, que a gente vai conversar hoje. E de que forma você pode prevenir, de que forma você pode tratar, e o meu amigo vai trazer as informações aí dos seus direitos relacionados a essas disfunções, a essas limitações. Então, peço aí que todos compartilhem, porque conhecimento é poder e conhecimento sobre saúde principalmente. Então, indique aí para o seu avô, para sua avó, para o seu pai, para sua mãe, para os seus tios, enfim, as pessoas que muitos estão sendo acometidos por essas disfunções, por essas enfermidades, por essas doenças que têm tratamento. É isso que a gente vai conversar hoje. Dr. Fernando Max, parabéns pela apresentação. Eu pergunto a você, quais são os impactos que essas doenças causam? E quais são as doenças mais corriqueiras que você presencia dia a dia no seu escritório e também na rede pública? Doutor Tony, é assim, as doenças osteoarticulares degenerativas, né, é um nome bem longo, a gente estava até conversando antes, é um nome bem longo, um nome técnico, mas a gente pode dizer que são os casos de artrose, de artrite, as doenças que degeneram as articulações, né? Então, é mais comum essas doenças em pessoas acima dos 40 anos, né? E principalmente em idosos com 60 anos para mais, né? Só que hoje, devido a todo um padrão de vida que nós temos, né? A gente vai conversar um pouco mais para frente. Hoje eu já começo a atender na minha clínica homens e mulheres jovens, 30, 35 anos, que já apresentam indício de artrose, né? Indício dessas doenças. Então, a faixa etária realmente é acima dos 40 anos, principalmente acima dos 60 anos. Mas, devido a uma vida de trabalho, né, muito esforço, essas pessoas mais jovens já começaram a apresentar essa doença chegando até a clínica, né, com sinais, quando a gente pede os exames de imagem, né, a gente chama os exames auxiliares, ou uma radiografia, um raio-x, ou uma tomografia computadorizada, ou uma ressonância magnética, a gente já vê esses sinais desses processos degenerativos nas articulações dessas pessoas, né? Então, devido a uma vida de trabalho, a gente vê que a faixa etária já está começando a diminuir, mas é principalmente nos idosos. Por isso que muitos, né, quando chegam para consulta até brincam, né? Doença de velho. Né? Só que hoje, infelizmente, já não é tão assim, já não é tão uma doença de velho. É isso que a gente vai conversar também. Tá. Hoje, pela sua vasta experiência, eu pergunto, quais são os primeiros sintomas dessa doença? Bom, essas doenças osteoarticulares relacionadas aos processos de degeneração, primeiro elas vão apresentar o sinal claro de dor, né? Então esses pacientes vão sentir muita dor. Pode começar com uma dor leve, uma dor pequena, né? Aquela dor que nós usamos uma escala de avaliação de dor, que entre elas tem algumas, mas entre elas é a EVA, a Escala Visual Analógica da Dor, que ela vai de 0, onde o paciente não está sentindo nenhuma dor, está com a sua vida normal, até 10, aquela dor de alta disfunção, que eu sempre brinco com o paciente, olha, essa dor 10 aqui é aquela dor que tu tem que ir para o hospital.
Então, nos primeiros níveis da EVA, dessa escala de dor, 1 e 2, é aquele incômodo, né? Que a pessoa não liga. A pessoa não vai ligar, tô conseguindo trabalhar. E vai trabalhar com esse incômodo começa a piorar, e essa dor começa a piorar, e a piora dessa dor vai levar o paciente a ter o quê? Disfunção de movimento. O que é disfunção de movimento? É aquela dor no joelho que vai piorar e com o tempo tu não vai mais conseguir dobrar o joelho. Ou tu não vai conseguir mais esticar o joelho. Ou o cotovelo, tu não consegue mais dobrar o cotovelo ou esticar o cotovelo. Ou o teu punho, tu não consegue dobrar o teu punho, esticar o teu punho. Então, a dor leva à disfunção de movimento. A disfunção de movimento vai levar à perda de movimento. E essa perda de movimento pode levar a uma incapacidade. Aí sim, essa incapacidade, ou ela pode ser uma incapacidade leve, ou uma incapacidade mais avançada, que vai já prejudicar, no caso, a pessoa, o cidadão, o trabalhador, a trabalhadora, a progredir no seu trabalho. Não vai conseguir trabalhar, porque essa dor vai levar à disfunção. Essa disfunção leva à incapacidade, e essa incapacidade vai já não deixar de trabalhar. Tá. Esses primeiros sintomas, quais são os conselhos que você dá para as pessoas que estão sentindo esse primeiro sintoma? O que devem fazer? Como devem agir? O que devem procurar? Que eu digo no direito que são as pessoas que não são conscientes, mas através desse podcast, através do seu conhecimento, você vai agregar daqui para frente, com certeza, a conscientização dessas pessoas. Qual é o conselho que você dá quando eles estiverem sentindo esses sintomas? As dores, né? É o que eu sempre digo. Dentro da fisioterapia, dentro das ciências da saúde, né, a gente tem um termo que a gente chama de red flags, as bandeiras vermelhas. O nosso corpo, ele nos dá sinais de que algo não está bem. Um dos primeiros sinais, dor. É o que eu sempre digo, sentir dor não é normal. Então, se você está com uma dorzinha no pescoço, uma dorzinha nas costas, uma dorzinha aqui na lombar, algo errado está acontecendo. E esse algo de errado, o teu corpo está avisando para você o quê? Procurar o auxílio de um profissional, né? E nós, profissionais da saúde, né, nós devemos estar capacitados para o quê? Observar, identificar e diagnosticar esses primeiros sinais para poder tratar o paciente, né? E o fisioterapeuta, eu já trago a responsabilidade para a fisioterapia. O fisioterapeuta, a fisioterapia, o fisioterapeuta, ele é profissional de primeiro contato. E o que é isso? Hoje, graças a Deus, Tony, na clínica Fisiomax, né, muitos pacientes já me procuram de imediato. Então, o paciente que já tem alguma dor, alguma disfunção, já não vai ter que esperar procurar um colega médico, para depois o colega médico fazer o encaminhamento para o fisioterapeuta. Primeiro, o fisioterapeuta ele não precisa de encaminhamento de nenhum outro profissional de saúde para poder trabalhar, para poder, enfim, praticar a fisioterapia nesse paciente. Então, as pessoas já me procuram na clínica Fisiomax para fazer a consulta, para começar o tratamento, né? Então, sentiu dor, não está conseguindo dobrar o joelho, não está conseguindo dobrar o cotovelo, enfim, alguma articulação sua não está conseguindo fazer o papel que ela tem que fazer, a função que ela tem que fazer, você já tem que procurar um profissional, né? O profissional fisioterapeuta, o que é a fisioterapia? É a ciência do movimento humano. Então, o profissional fisioterapeuta é o profissional especialista que vai tratar as disfunções do movimento humano. E o que são essas disfunções? É a pessoa que já não está conseguindo andar direito, já está andando mancando, né? A gente chama de marcha claudicante, está claudicando na marcha. É aquela pessoa que já não consegue carregar nenhum tipo de peso porque sente muita dor nas costas, ou então essa dor já está irradiando para as pernas. O que é irradiar para as pernas? É aquela dor que tem a sua origem na coluna lombar, né, aqui embaixo, só que ela desce para as suas pernas. E cada tipo de dor tem uma característica, tem uma origem. A gente tem dor do tipo empontada, a gente tem dor do tipo em choque, os pacientes relatam, eu estou sentindo parece um choque. Tem dor do tipo, eu senti uma rasgadura no popular, né? Então esses tipos de dores vão já orientar que você deve procurar um profissional. E, como qualquer doença, quanto antes você iniciar o tratamento, o resultado do tratamento vai ser melhor. E essas doenças degenerativas, como eu falei no começo, né, que começam principalmente após os 40 anos, mas que a principal incidência e prevalência é em pacientes a partir dos 60 anos, elas não começam
do dia para noite. Eu até brinco com os meus pacientes, Tony. Eu falo assim, olha, não é assim, ó. Ela é um processo que vai acontecendo, principalmente numa vida toda de trabalho. Né? A gente vai chegar lá, mas é aquele trabalhador rural, é aquele trabalhador braçal, é aquele trabalhador que passa muito tempo sentado, enfim, algumas características relacionadas à atividade laboral do indivíduo que vai impactar também na sua saúde, né? Na sua saúde relacionada a essas doenças. Né? Então tem que procurar imediatamente um profissional. Por quê? Sempre melhor prevenir do que remediar. Né? E procurar atendimento de um profissional de saúde, seja ele o fisioterapeuta, que é o profissional que estuda 5 anos o movimento humano, um profissional capacitado e de preferência, claro, um profissional especialista em ortopedia e traumatologia como eu sou, aí o direcionamento vai ser melhor. Porque você vai ter aquele profissional que vai lhe avaliar, tem que passar primeiro numa consulta fisioterapêutica. Nessa consulta, o profissional vai traçar o plano de tratamento em cima dos objetivos que ele encontrou na sua consulta. Ah, não estou conseguindo dobrar o joelho. Então, o que a gente pode fazer para você conseguir dobrar o joelho? Né? Dentro, claro, das técnicas da fisioterapia. Já chegou no seu consultório paciente nesse estado de não estar conseguindo movimentar o joelho, movimentar alguma parte do corpo? Sim. Hoje, Tony, só para a gente voltar em alguns dados epidemiológicos, né? A artrose, segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela atinge hoje mais de 15 milhões de brasileiros. Então, só para ter uma ideia, é maior que a população do Pará toda. Então, são muitos brasileiros que têm essa doença, são muitos brasileiros que precisam de tratamento para essa doença. 15 milhões é um número razoável. Hoje a nossa população está passando um pouco de 200 milhões, né? Certo. Então, já é uma porcentagem significativa da população brasileira que, infelizmente, está convivendo com essa doença e precisa de tratamento. E na clínica Fisiomax, né? Hoje a nossa clínica completou agora dia 4, 2 anos de funcionamento aqui em Mocajuba, atendendo a nossa população, não só de Mocajuba, como das cidades próximas, Baião, Cametá, Moju. Então, o trabalho que nós que a gente vem desempenhando na clínica Fisiomax, hoje, mais da metade dos meus pacientes são pacientes acima de 55 anos, né? Então, na clínica Fisiomax, a gente está voltando hoje o nosso atendimento mesmo. A gente é especialista em traumatologia, ortopedia e esporte, mas a nossa clientela hoje são de pacientes já com eu até digo, né, a melhor idade, né? Um caso que eu posso relatar, então é muito comum. Certo. Toda semana vem paciente com caso de artrose, com caso de artrite, com caso de degeneração da patela. Nas mulheres a gente chama isso de condromalácia patelar, que é a degeneração da cartilagem articular, né? Que a artrose ela começa assim, uma pequena lesão na cartilagem articular. Cartilagem articular é aquela cartilagem que recobre o osso, para não ter o contato osso com osso. Então tem uma cartilagemzinha, até brinco com meus pacientes, né? Falando no popular, as senhoras que estão nos ouvindo, as donas de casa e os homens, enfim, quem já se alimentou de frango na vida alguma vez? Na hora que desossa o frango, não tem aquela cartilagem no osso do frango? Nós temos uma estrutura muito parecida no nosso corpo. Aquela cartilagem, ela protege para que não haja o contato osso com osso. Com o passar do tempo, aliado a vários fatores, como o trabalho excessivo, movimentações excessivas, começa a ferir aquela cartilagem. Já começa um processo de erosão. E se a pessoa não cuidar, esse ferimento vai aumentando. Aí se vem o caso de artrose. Então, na clínica, a gente recebe muitos pacientes de artrose. Isso é corriqueiro. E um caso que eu estou lembrando agora, a gente está acompanhando ainda essa paciente, a evolução dela está sendo ótima. Claro que eu não posso citar nomes aqui por questão de ética, mas vamos pensar num nome aqui, que é muito comum, Dona Maria. Né? A Dona Maria chegou para nós, uma paciente de mais de 65 anos, né? Usando muleta canadense, aquela muleta que tem apoio na mão e no braço, a gente chama de muleta canadense, né? Então ela chegou fazendo uso de muleta com um caso severo de artrose de quadril, né? De artrose da articulação coxo-femoral que a gente fala, né? A articulação onde o fêmur, o que é o fêmur? É esse osso da coxa. A nossa coxa, o maior osso do corpo humano é o fêmur. Só que o fêmur, ele articula aqui no quadril, no popular, na bacia, numa região que a gente chama de acetábulo. Então, ele é
perfeito o encaixe, a gente chama de congruência, o termo técnico. O encaixe é perfeito, a congruência é perfeita. Pra gente justamente fazer esse movimento. Flexão, extensão, abdução, adução, circundução. Só que essa paciente chegou com um caso severo de artrose na articulação coxofemoral, né? Hoje na clínica eu tenho 7 estagiários, né? De uma forma também eu sou professor universitário, então já é uma forma de eu ajudar os alunos aqui em Mocajuba. E foi um caso de estudo nosso na clínica Fisiomax, né? Nós fizemos um estudo de caso com essa paciente, sentou lá na nossa mesa, lá na clínica, com todas as estagiárias, e a gente discutiu esse caso. A gente viu que toda a articulação já estava comprometida. Fiz a consulta com a paciente. O que a paciente... eu tenho, claro, cada profissional tem o seu jeito de fazer a sua consulta, a sua entrevista, a sua avaliação. Mas o que eu sempre pergunto para o meu paciente, Tony: Dona Maria, o que é que eu posso lhe ajudar? Qual a sua principal queixa hoje que eu posso resolver? E ela falou: doutor, eu não quero mais sentir dor. Eu sinto dor 24 horas por dia. Eu já passei em vários médicos ortopedistas, já passei por alguns outros profissionais fisioterapeutas, onde eu não tive uma boa resposta, e me indicaram que o senhor aqui, a sua clínica é referência, e eu vim aqui precisando da sua ajuda. Eu falei: olha, mantenha calma. Também, o tratamento da artrose não é assim, é um processo, tá? É um processo. Por isso que o indivíduo fica e tem que se afastar da sua atividade laboral, né? Porque é um processo de tratamento, né? E eu disse para ela: nós vamos resolver o seu problema aqui na Clínica Fisiomax. Porque nós temos toda a estrutura. Hoje a Clínica Fisiomax é referência em toda a região, porque a maior estrutura em fisioterapia nós temos lá. Nós temos todos os aparelhos que a pessoa precisar, nós temos lá. E principalmente, aparelho sem mão de obra, sem pessoas qualificadas, não quer dizer nada. Nós temos hoje pessoas qualificadas. E essa paciente já está com nós há alguns meses. Resultado: ela já não está fazendo uso de muleta. Ela já consegue andar praticamente, sem fazer uso de muleta. Então, provando que o tratamento fisioterapêutico bem realizado, com tempo adequado e principalmente, Tony, o paciente tem que querer, né? Eu até brinco com meus pacientes, até um termo comum agora, né? Eu posso virar o giraia com o paciente, fazer aqui, eu tenho a melhor clínica do universo. Mas se o paciente não quiser, não vai adiantar de nada. O tratamento fisioterapêutico, assim como tu aqui na advocacia, é uma união do profissional com o cliente. No caso lá, do profissional fisioterapeuta com o paciente. Ele tem que nos ajudar, assim, para nós podermos ajudar eles, né? E essa paciente, a Dona Maria, está evoluindo muito bem, provando que esses casos de artrose, essas doenças osteoarticulares degenerativas têm tratamento, né? Tem cura através do tratamento. Você fazer o tratamento certinho, você vai melhorar. Se você não fizer o tratamento, você não vai melhorar. Tá. Diante de tudo que você falou, algo que me chamou muita atenção, e várias pessoas que eu atendo aqui no escritório, fazendo pedido de o famoso auxílio doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente. Na sua visão, essas doenças, quais as limitações diárias que o paciente é impedido de fazer? Em regra, eu sei que ele tem maior dificuldade em viver, ter uma rotina normal como tinha antes na sociedade, mas na sua visão, pela sua experiência, quais são essas limitações mais comuns nesses pacientes? Tony, assim, essas doenças elas vão atingir principalmente as grandes articulações. Quais são essas grandes articulações? Né? Uma eu já citei: articulação coxofemoral, articulação do quadril. A outra, joelho, depois, tornozelo. E o que em off a gente estava conversando, né? No ano de 2023, qual foi a causa do maior afastamento dos trabalhadores lá no INSS para esses benefícios? Doenças da coluna, entre elas a hérnia de disco. Mais de 52 mil brasileiros no ano de 2020. 52 mil brasileiros, prestem atenção nesse número. 15 milhões de brasileiros têm artrose. No ano de 2023, 53 mil brasileiros tiveram que se afastar do trabalho, né, e ir lá para o INSS, né, por causa de doenças da coluna, entre elas a hérnia de disco. Então, a coluna lombar, né, a nossa coluna ela é dividida em 3, basicamente, tá? Cervical, torácica e lombar, ainda tem o sacro, né, mas principalmente a lombar gera processos de disfunção, principalmente relacionada à dor,
essa dor, Tony, que é o principal problema, porque o paciente com dor, tu já sentiu dor. Eu já senti dor. Quem está nos ouvindo aí já sentiu dor. Pode ser a dor de um canto de unha, pode ser a dor de um dente, pode ser a dor de um ferimento. Sentir dor nunca é bom. Agora tu imagina, se coloca, usem de empatia, né? Se coloquem no lugar de uma pessoa que já trabalhou uma vida inteira e está com dor, 24 horas com dor, né? Eu convivi com uma pessoa assim, meu pai, Vicente Bahia, né? Ele teve que se ausentar daqui de Mocajuba por 2 anos, isso lá atrás, quando nós éramos estudantes, tu lembra disso ainda, né? Nossa amizade aqui é muito antiga, né? Vamos falar a idade aqui, né? Por 2 anos, porque meu pai sentia dor direto, 24 horas. Então, a dor é o principal fator limitante desse paciente. Aí esse paciente não vai conseguir andar direito, aí esse paciente não vai conseguir usar os braços da maneira correta, aí esse paciente vai andar claudicante, vai andar mancando. Vai ter um monte de problema relacionado a esse quadro de dor que vai levar à disfunção e depois à perda de movimento. Aí isso que a gente vai ter que se afastar do trabalho. Porque a pessoa com dor, ela não vai o quê? Gerar resultado no trabalho dela. Ela não vai produzir. Seja principalmente os nossos irmãos lavradores, os nossos irmãos trabalhadores rurais, os nossos irmãos pescadores. Imagina só, eu na hora da minha consulta, eu sempre pergunto qual é a atividade laboral da pessoa, o que a pessoa trabalha. Quando vem os nossos irmãos ribeirinhos até a clínica Fisiomax, eu logo imagino e eu mostro para eles. O senhor passa quanto tempo no casquinho lá, no casco pescando, colocando malhadeira, revistando o paredão, né? Colocando espinhel. Lembra aí, Tony, qual é a posição que eles ficam no casco? De cócoras lá, todo dobradinho, flexão absurda de quadril, flexão absurda de joelho, um pouco de flexão da coluna torácica. Enfim, a pessoa fica fechadinha. Imagina só, tá com dor. Muitas das vezes na chuva, no sol, no frio. Chuva, sol, frio. Para quem sofre de artrite reumatoide, que está nos ouvindo aqui, né, sabe que, eu até brinco, né, é como se fosse aqueles antigos galinhos do tempo. Quem é mais novo, acho que não deve saber. Antigamente tinha um galinho que trocava de cor, ficava em cima da geladeira. Acho que tinha na tua casa, porque na minha casa tinha. Na hora que estava esfriando, ele era meio rosinho ou azul. Eu não lembro bem. Eu sei que ele trocava de cor quando vinha a chuva. Quem tem artrite reumatoide sabe do que eu estou falando. O tempo esfria, a dor vem insuportável. E essa dor a pessoa não consegue trabalhar. E isso vai levar a disfunções. Aí tem que procurar os colegas, né, advogados, no caso aqui o Tony que é referência, para ir atrás dos seus direitos. Porque hoje o INSS, através da Previdência Social, assegura que essa pessoa se afaste do trabalho e receba uma compensação para isso, né? Então é isso que a gente demonstra também. Doutor, pela sua experiência, você tocou num ponto que é a minha área interessante, no caso dos benefícios previdenciários, que como eu já falei, benefício por incapacidade temporária e incapacidade permanente. Na sua visão, já média, na regra geral, na média dos pacientes, quanto tempo eles têm que se afastar para fazer esse cuidado quando o paciente chega? Qual o prazo de afastamento? Um prazo que do início é um prazo para o tratamento. Pode ser que a pessoa se recupere, mas outras não. Mas na sua visão, qual é esse prazo? Tony, isso vai depender, claro, muito da avaliação, né? Eu sempre digo assim, nós temos uma identidade biológica individual, né? Cada paciente tem o seu corpo e o seu corpo responde de maneiras diferentes ao tratamento. Eu já atendi paciente com caso de artrose de coluna lombar que em 1 mês e meio ficou bom. Certo. E eu já atendi paciente de caso de artrose lombar que eu já acompanhei por mais de 1 ano, né? Isso vai variar, mas eu digo assim, em média, vamos dizer uns 6 meses, né? Uns 6 meses, a gente acredita que fazendo o tratamento fisioterapêutico da maneira correta, esse paciente vai ficar bom. Porque assim, o tratamento desses pacientes, Tony, eu sempre brinco com os pacientes, assim, para quem lembra do filme Matrix, na hora que ele faz ele dá os 2 comprimidos, um vermelho e um azul, você vai ter que escolher. Eu mostro para o paciente. A partir daqui, do momento que você está falando comigo, eu estou lhe explicando o que você tem que fazer para melhorar e que eu vou lhe ajudar a melhorar, só que você tem que me ajudar. Ou você continua fazendo o que estava fazendo e você não vai melhorar, ou você segue o que eu estou dizendo e você vai melhorar, né? Como isso? Fazendo tratamento, se cuidando para poder voltar a trabalhar, né? Claro, não voltar a fazer tudo o que fazia antes, né? A gente quer isso, mas a gente quer primeiro que o paciente tenha o quê? A palavra-chave.
qualidade de vida. A gente busca nesses pacientes qualidade de vida. E é por isso que a gente tem que se tratar para poder voltar, né? Aí entra, né, a importância desse benefício, porque a pessoa vai ficar afastada da sua atividade laboral. Como é que vai ficar a renda dela? Quem vai ajudar? Aí hoje o nosso país tem a Previdência Social, né, que compete esses direitos, mas esses direitos só vêm se a pessoa for atrás dos seus direitos. Né? Aí que entra já os advogados, no caso, você. Tá. Há uma pergunta aqui, a dona de casa, quais são as atividades em regra de casa, do dia a dia do lar, que elas ficam impossibilitadas quando elas estão sobre domínio dessas dores? O que é que antigamente, né, quando não se tinha uma visão tão ampla como a gente tem da importância, né, do trabalho da mulher, né, a mulher trabalha 2, às vezes 3 jornadas durante o dia em casa, com a família e no seu trabalho, né? Então, o que é que ela fica limitada em casa? Das suas AVDs, né? A gente falou em off isso também. E o que são as AVDs? Atividade de vida diária, né? E o que é uma atividade de vida diária, né? É cuidar da casa, a parte da limpeza da casa, a parte da alimentação, né? Preparar o seu almoço, né? Hoje, Tony, lavar uma roupa, né? Estender uma roupa. Só dar mais um exemplo, né? Não vou citar nomes. Hoje eu estou com uma paciente lá na clínica, com mais de 75 anos de idade, né? Ela está apresentando uma doença dessa, ela está com um quadro de capsulite adesiva, né? Que é um processo degenerativo do ombro. Então ela não consegue levantar o ombro, gente. Ela não faz esse movimento aqui. Ela chegou na clínica, para quem está nos assistindo e nos acompanhando, desde já, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conhecimento. Ela chegou na clínica com poucos graus de abdução. O que é abdução? Abrir o braço dessa maneira. Esse movimento se chama abdução. Ela não conseguia fazer isso daqui. E eu perguntei para ela, agora bora mudar. Dona Josefina. Dona Josefina, o que é que eu posso lhe ajudar? O que é que a gente pode resolver? Qual o seu principal problema? Às vezes, para nós que não temos nenhuma limitação, a gente nem liga. Ela falou, doutor Fernando, eu quero voltar a lavar roupa. Eu gosto de lavar roupa, é uma terapia para mim. Eu quero estender a minha roupa, eu quero lavar a minha própria roupa, eu não quero que ninguém lave essa roupa para mim, né? E ela falou, eu quero que o senhor me deixe lavando roupa e que eu consiga estender a minha roupa no varal. Ou então algumas mulheres falam, doutor, eu quero pentear o meu cabelo, eu não consigo mais pentear o meu cabelo, eu tenho que pedir para outra pessoa pentear meu cabelo. Ou então outras mulheres chegam e falam, doutor, eu quero o quê? Apertar meu sutiã, abrir meu sutiã. Então essas limitações, isso são atividades de vida diária. Então as mulheres, donas de casa, elas não vão conseguir fazer essas atividades. Cuidar de casa, cuidar da família. Por quê? A dor não vai deixar. Elas vão sentir tanta dor que elas não vão conseguir fazer essas coisas simples, que para nós, que não está sentindo dor, é simples. Mas para a pessoa que tem dor, ela não vai conseguir fazer. Aí ela vai ter que se afastar. Né? Além dessas dores, que são dores que é comum para o senhor, dores ósseas, é comum atingir a dor emocional, o abalo emocional dessas mulheres que conseguiram desenvolver sua atividade de uma forma simples, como você falou, algo que é normal, algo que é corriqueiro. Qual é o sentido se você consegue, como profissional, que eu digo, que o advogado ele tem que sentir e transpirar a dor do seu cliente. Você consegue sentir essa dor, esse abalo emocional que essas doenças que causam essas dores, você consegue sentir isso como profissional? O paciente consegue transmitir, por exemplo, no caso, você está falando de uma dona de casa, dona do lar, essa dor emocional dela não poder fazer aquilo que ela sempre gostou de fazer? Com certeza, Tony. Eu já estou indo para 9 anos de profissão, 9 anos exercendo a fisioterapia aqui em Mocajuba. Já atendi milhares de pacientes, eu parei de contar quando a gente passou de 5 mil. Sim. Já atendi milhares de pacientes, então a gente se envolve com os pacientes, né? Principalmente aquele paciente que gosta do que faz, trabalha em determinada atividade, exemplos, os lavradores, né? Tem paciente que fala, doutor, eu não consigo mais cuidar da minha roça, eu não consigo mais cuidar do meu pimental, eu só vou ver. Ou então já teve paciente que falou pra mim assim, eu nem vou mais lá no pimental ver porque eu quero fazer as coisas. E isso vai, claro, atingindo o emocional do paciente, né? Tem uma questão, Tony. As dores físicas, as dores biológicas,
as dores ortopédicas, né? As dores ósseas, as dores musculares, elas podem responder às dores psicológicas. Nós chamamos isso nas ciências da saúde de somatização. O paciente vai somatizando esses problemas psicológicos, esses pesos que nós temos na vida, né? Isso se somatiza no corpo, né? Hoje mesmo, parece ter uma coisa, né? Nossa conversa vai fluindo, eu vou lembrando, né? Até uma amiga nossa lá do nosso bairro, né? Meu querido bairro do Arraial, que eu deixo um abraço aqui aos irmãos do bairro do Arraial, né? Chegou lá comigo desesperada: Fernando, me ajuda, pelo amor de Deus, aconteceu isso, eu tô sentindo. Ela mostra, né? Aqui nas costas, a parte de cima é o músculo trapézio. Tá cheio de calombos na minha costa aqui. E eu, calma, ela começou a chorar, né? Então, às vezes o paciente quer ser ouvido, né? E nós, fisioterapeutas, durante a nossa formação, nós temos disciplinas de psicologia, né? Nós não somos psicólogos, quero deixar bem isso claro. Não somos psicólogos, mas somos preparados para poder, né, abordar esse tipo de paciente. A palavra certa é acolher esse tipo de paciente. Então ela já estava somatizando os problemas dela no corpo dela, e o corpo dela estava transferindo isso visivelmente. Aí eu fui fazer a avaliação, fiz a palpação, e a gente notou realmente que tinha esses pontos de tensão que a gente chama de pontos gatilho, né? E esses pontos gatilhos são dolorosos, dependendo da quantidade, não deixa o paciente fazer certos graus de movimento, e isso vai limitando. E com certeza, quando você ouve de um pai, ou você ouve de uma mãe que é chefe de família: doutor, me ajude, eu quero ficar boa, eu quero voltar a trabalhar, isso mexe com você, né? E como eu citei o exemplo, eu senti isso em casa, na minha família, com o meu pai, que teve que ficar 2 anos fora de Mocajuba, né? Porque na época não existia o profissional fisioterapeuta em Mocajuba. Por isso que eu decidi cursar fisioterapia, né? A gente passou no vestibular no mesmo ano, né? Você seguiu direto no direito. Eu ainda fui para o curso de biomedicina, depois eu passei em biomedicina na Federal do Pará, depois eu larguei o curso de biomedicina da Federal do Pará, né? E fui fazer o curso de fisioterapia na Universidade Federal do Piauí, né? Vendo o sofrimento do meu pai, né? De ter que sair dessa cidade. Meu pai, ele ficou de benefício do INSS, né? Porque ele estava em tratamento, né? E isso me levou, então, né, a procurar ser fisioterapeuta. E hoje eu sou fisioterapeuta. E o que é que o fisioterapeuta faz? Cuida de pessoas. O fisioterapeuta cuida de pessoas. E eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou fisioterapeuta e eu cuido de pessoas. É o que eu mais faço aqui em Mocajuba, é cuidar de pessoas. Hoje, na clínica Fisiomax, a gente atende em média hoje 20 pacientes, 22 pacientes. Mas já teve dia que a gente bateu o nosso recorde de 34 pacientes atendidos na clínica. Então, é sinal que a gente está no caminho certo, é sinal que de fato a gente é referência, e é sinal que a gente resolve os problemas osteoarticulares degenerativos que os pacientes vão nos procurar lá na clínica Fisiomax. Fernando, você falou uma coisa interessante. Você cuida do paciente, mas eu digo mais, como eu falei para você agrega valor incalculável, valor que preço não compra, porque uma dor, como você disse, uma dor que vai além da dor dos ossos, que são a dor emocional. A partir do momento que o paciente, como você disse, ele não se ajuda a te ajudar para que ambos se ajudem, fica difícil. E aquilo que eu digo, tanto na área do direito, aqui no nosso escritório, se você não está bem, o resto não vai estar. Se você não acorda bem, o seu dia não vai estar bem. Imagine você acordar com uma dor, o emocional, pensamento negativo, sem falar, como eu brinco aqui com meus clientes da área rural, da área do pescador. Ele não vai poder mais exercer atividade no campo ou na pesca, e isso vai faltar o quê? Poder econômico. E como eu disse, um homem liso ninguém quer, meu amigo. E a dor, o homem é muito maior, porque a dor é moral, de um homem já não poder mais estar ali na labuta, de não trazer mais o alimento, de não trazer a verba financeira para sua casa. E isso, numa sociedade que infelizmente, em muitos dos casos, mas no outro lado, machista nossa, que fomos preparados também para estar ali na campo de batalha, já não vai poder somar com a sua esposa, com a sua companheira e, claro, com seus filhos. Não tem aquele papel de provedor. Isso, deixa esse papel de provedor, muitas das vezes, no seio
dos filhos ou da própria esposa. E isso é importante que você disse, o profissional ele tem que acolher, trazer, tomar para si essa dor e mostrar que aquilo é um momento que vai passar. E como você disse, a Fisiomax está ali para auxiliar nesse tratamento e, claro, agregar não só o cuidado dessa dor, mas agregar valor moral. Então, qual é essa sensação que você sente em ter em você o conhecimento para ajudar, amenizar e muitas das vezes curar essa dor, que não só a dor óssea, mas a dor emocional do paciente? É a melhor sensação, Tony, porque assim, eu me sinto orgulhoso de poder ter voltado para Mocajuba, né, e ajudar com a minha profissão, o que eu sempre disse, eu estou ajudando com a minha profissão, eu estou cuidando das pessoas, tratando as pessoas com a minha profissão, com a fisioterapia, porque eu senti na minha família quando meu pai precisou e não tinha, né, e isso me fez voltar, né, então nós somos de uma geração, né, Tony, de mocajubenses que, graças a Deus, sou muito grato a Jeová Deus por isso, tivemos a oportunidade de estudar para Belém, né, saímos de Mocajuba, estudar em Belém, nos formarmos e decidimos voltar para Mocajuba. Você voltou para Mocajuba porque você quis voltar. Eu voltei para Mocajuba porque eu quis voltar. Você teve, com certeza, a oportunidade de ir embora. Outros estados, mas não. Você optou em voltar para Mocajuba igual eu. Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, de permanecer no Piauí, né? Mas não. Eu decidi voltar para minha terra, voltar para Mocajuba para ajudar, né? E Tony, deve acontecer aqui contigo, tu deve compartilhar comigo isso. A melhor forma de agradecimento de um cliente teu, de um paciente meu, que é aquele abraço, cara. Eu sempre recebo abraço dos meus pacientes, tá? Tanto as mulheres principalmente, mas os homens também. Pô, doutor, obrigado. Eu não tô mais sentindo dor. Ou às vezes o paciente volta para dar um presente, né? Nossos irmãos do interior, né? Eu já ganhei até pato na época do CIR. O paciente chegou lá com um paneiro com pato, né? Para me dar de presente. Então, é gratificante demais a gente receber esse carinho, né? E principalmente isso mostra que nós amamos o que nós fazemos, né? Eu sempre digo para as minhas alunas, né? Para as minhas estagiárias e para os meus alunos, que eu sou professor do curso de fisioterapia aqui em Mocajuba, né? Mocajuba e Baião, atualmente em Mocajuba, né? Você tem que amar o que você faz. Porque você amando o que você faz, você nunca vai trabalhar na tua vida, né? E porque não é todo dia que tu vem pro escritório com um sorrisão, né? Você é ser humano, eu sou ser humano, vocês que estão nos ouvindo são seres humanos. Então tem dia que a gente tá cheio de problema em casa, a gente tá com problema pessoal. Só que quando você encontra o seu lugar profissional, você vai pro seu trabalho e os seus problemas ficam da porta para fora. Então lá a gente usa o que muito com os nossos pacientes? Eu falo, eu ensino isso para minhas estagiárias. E eu procuro ensinar isso para os meus alunos. Você usa de empatia, né? Você deve usar com seus clientes. O que é empatia? É tu se colocar no lugar do outro. Pô, e se fosse eu ali, né? Se fosse a minha mãe nessa situação, se fosse meu pai nessa situação, se fosse meu irmão nessa situação, os meus avós nessa situação, né? Hoje eu tenho o privilégio de cuidar dos meus avós lá na clínica, Tony, né? Graças a Deus, o meu avô Maxi Martins, a minha avó Horacene Martins, a quem eu deixo um beijo aqui, né? Eu sou muito grato a eles, uma gratidão gigantesca, né? Eu tenho esse privilégio de cuidar dos meus avós, né? Quem me segue nas redes sociais já deve ter visto a dona Cecé e o seu Max, né? De vez em quando eu tô postando lá no meu Instagram algum history lá com eles, né? Então é gratificante, Tony, a gente se sente muito bem porque a gente vê o quê? Pô, o meu trabalho está sendo reconhecido, o meu trabalho está sendo valorizado e principalmente eu estou fazendo algo de melhor para as pessoas, né? Então isso sim é muito gratificante. Você falou uma coisa que é importante, eu sempre digo, ninguém procura, como eu falei com o Dr. Everton no primeiro podcast, um médico, um advogado e agora um fisioterapeuta, em regra, se você não está bem. Você tem sempre uma dor, mas a dor ela vai muito maior que a dor da perca de uma liberdade, que a dor de uma doença, que a dor de uma doença hoje que você está falando, de uma dor óssea, porque eu fiquei espantado quando eu fiz um vídeo, eu conversei com você, eu fiz um vídeo sobre a questão da hernia de disco. 92 pessoas me procuraram para atuar com um advogado em pedido de um auxílio doença, o nome do povo, mas o nome técnico, um benefício por incapacidade. Eu me espantei. 12 anos como advogado, um direito previdenciário,
eu espantei o tanto de pessoas que me procuraram através do meu celular pelo vídeo que eu fiz. Aí Então, você viu a demanda, né? eu vi a demanda, por isso que você que é meu amigo de infância, eu cheguei e fui buscar, mas na fonte certa, conhecer realmente, assim como você, buscar a doutora Raíssa, conversei com o doutor Everton também, porque eu vou além, eu digo que a dor da procura desses profissionais é uma dor emocional, é uma dor que é muito maior. Às vezes o paciente ele quer ser acolhido no momento em que ele está em desespero. Quantas vezes já chegou nesse escritório pessoas que vêm aqui em busca da liberdade de um filho que está preso, de um pai que está preso e também em busca de um benefício, que muitas das vezes, como eu tenho um cliente, que foi ele que eu fiz com ele que eu fiz o vídeo, ele é pescador e hoje ele não consegue mais exercer sua profissão de pesca por causa da dificuldade que ele tem que sentar na canoa. E isso impossibilita ele de fazer o que ele sempre fez. E além disso, de dificuldade de manter a família dele. Então, eu estou falando, essa palavra empatia é de suma importância para acolher esse paciente. Diga aqui para nós, doutor, qual foi um caso além que mais sensibilizou você durante essa experiência, essa grande jornada, mesmo que ainda de pouco tempo, com certeza vai se estender muito mais, uma experiência assim que te chamou a atenção, que te sensibilizou e realmente você disse, eu estou no caminho certo, eu estou agregando valor na vida dos meus pacientes. Bom, ultimamente, né, eu trabalho em Mocajuba desde 2015, né, então eu comecei a trabalhar em Mocajuba no dia do meu aniversário, 8 de outubro de 2015, como fisioterapeuta, com meu registro profissional e tudo, né, e de lá, em julho de 2016, eu inaugurei o consultório de fisioterapia do Dr. Fernando Max, que foi o primeiro serviço privado de fisioterapia de Mocajuba, né? E em 2022 eu inaugurei, né, a clínica Fisiomax, que foi a primeira clínica de fisioterapia, né, do Baixo Tocantins, né, referência em fisioterapia, né? Então, Tony, que eu falei, eu parei de contar quando eu passei de 5.000 pacientes, mas um bastante que me chamou a atenção, né, recentemente, uma senhora, né, eu já atendi muitos familiares meus, eu já atendi muitos amigos, tu mesmo já foi meu paciente, né, já atendi o seu filho, né, então a gente tem uma história de prestação de serviço na cidade muito grande. Mas o que me chamou a atenção, assim, que eu lembro, né, uma senhora de 90 anos, né, que levou uma queda da própria altura, que é muito comum. Essas doenças degenerativas, né, podem evoluir também, como a gente chama, de osteoporose, que é a fraqueza dos ossos, quando os ossos ficam mais vulneráveis à fratura, né, principalmente em idosos, principalmente em mulheres após a menopausa, né, devido à diminuição da carga hormonal, né, dos hormônios no corpo. Então essa senhora levou uma queda, né, uma senhora super ativa, do interior, né, da zona ribeirinha, né, chegou na clínica de cadeira de rodas, né, e novamente eu fiz a pergunta lá na consulta para ela, o que é que eu posso lhe ajudar? Qual é o seu principal queixo? O que é que está acontecendo? Que eu posso lhe ajudar? Ela, doutor, eu só quero voltar a andar para eu sentar na minha ponte lá quando eu estiver com calor, né? Essa paciente chegou com edema gigante na perna, não estava fazendo fisioterapia, né? O que é o edema? Aquele inchaço na perna em decorrência da fratura que ela teve de fêmur, né? Devido à queda. A gente conseguiu tratar essa paciente, Tony, e ela teve uma resposta mesmo muito satisfatória e ela voltou para o interior, né? Para o que ela queria, né? O paciente sempre chega querendo o quê? Resultado, igual aqui, os teus clientes, o que é que eles querem? Eles não querem saber se tu vai levar 1 ano ou 2, claro, eles querem pressa, mas eles querem resultado, eles querem que tu resolva o problema deles. Na fisioterapia é a mesma coisa. Só que na fisioterapia, às vezes, por mais que você use todas as técnicas, todos os equipamentos que você tiver de última geração, ainda tem um tempo biológico, que tu não consegue acelerar isso. Tu consegue acelerar o máximo com a fisioterapia. Só que às vezes o tempo biológico, se uma lesão vai se curar em 3 semanas com tratamento fisioterapêutico, ela não vai conseguir se curar em 2, porque é 3 semanas, né? Então a gente sempre tem que lidar com isso, ou a gente explicar para o paciente o tempo de tratamento que ele vai precisar para ele ficar curado, né? Mas tem outras histórias, né? Crianças,
né? Eu sempre falo, eu fico muito comovido com o abraço, porque o abraço é bem sincero, né? Quando a pessoa quer te abraçar, quando a pessoa quer ter esse contato contigo, é porque realmente ela está muito grata, porque realmente ela quer demonstrar muito essa gratidão por você. Então, receber o abraço de uma criança também, Tony, é muito prazeroso, né? Às vezes é criança que chega, que está brincando na rua e quebra a perna. O pai e a mãe ficam desesperados, vai para o colega médico ortopedista, o colega médico ortopedista faz a parte deles, a avaliação ou a parte da cirurgia e depois é com a fisioterapia, né? Então esses exemplos que a gente vai lembrando com o tempo. Tá. Para vocês que não conhecem o Dr. Fernando Max, além de ele tratar pacientes do dia a dia, paciente comum, ele também é fisioterapeuta na área do esporte, ele dá no tratamento dos jogos. Aqui em Mocajuba vai começar a Semana da Pátria logo em julho e Fernando Max é figurinha carimbada, vai estar presente nesse grande evento. Queria que o senhor falasse essa importância de ser o primeiro fisioterapeuta estar ali presente dentro de quadra, vibrando e além disso cuidando dos atletas mocajubenses. Inclusive Fernando Max é campeão, né? Como um profissional junto da seleção mocajubense. Então veja o gabarito desse profissional. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. É isso, Tony. Eu tenho muito orgulho da minha história profissional construída até aqui, só que a gente não está nem começando, a gente tem que construir mais, igual tu falou, né? Tem que decolar, a gente tem que crescer. Mas assim, eu fui o primeiro fisioterapeuta, né, a ter um serviço privado aqui em Mocajuba. Eu fui o primeiro fisioterapeuta a atuar no esporte aqui em Mocajuba. No ano de 2019, nós fomos campeão paraense de futsal, invicto. É bom deixar claro isso. Só que eu já vinha ajudando a seleção desde 2016, né? Eu fui o primeiro fisioterapeuta a atuar na atenção primária do município, né? No esporte de saúde, né? Na atenção primária, na atenção básica em saúde, eu fui o primeiro fisioterapeuta, né? Nós realizamos aqui em Mocajuba no ano de 2022 o primeiro congresso, seminário de fisioterapia do Baixo Tocantins, onde nós trouxemos os meus colegas, nomes renomados da fisioterapia do estado do Pará, para vir compartilhar conhecimento aqui. Então, e em 2022 também nós inauguramos a clínica Fisiomax, né? Então a gente tem esse orgulho de todo o pioneirismo, né, de levar, né, o nome da fisioterapia, levar essa representatividade para Mocajuba, né, e ser um mocajubense, né? Ser um mocajubense que está, né, levando o nome do nosso município, levando o nome de Mocajuba. No esporte, Tony, eu tenho uma história interessante para contar. Lá em 2016, quando eu comecei a acompanhar a seleção, né, estando lá em quadra, vinha a súmula, sabe a súmula do jogo, né? Certo. Aí tinha lá a parte lá, médico, para colocar o nome. Aí tinha treinador, preparador físico, massagista, médico. Não tinha fisioterapeuta. Eu até brinco, tem uns colegas da bola que me viam. Eu riscava algum daqueles nomes lá, escrevia na frente fisioterapeuta e botava o meu nome, Fernando Max. Aí o juiz do jogo, quem foi que riscou? Levantava a mão, sou eu. Eu sou fisioterapeuta, mostrava a minha carteira profissional. Eu falo, olha, por favor, da próxima vez que venha, o fisioterapeuta ele faz parte da comissão técnica e tal. 2016 eu fiz isso, 2017 eu fiz isso, aí que vai a persistência, né? 2018 eu fiz isso. Quando foi em 2019 chegou a súmula e tava lá escrito fisioterapeuta, veio o espaço do fisioterapeuta, né? Aí, quando foi da primeira vez que eu assinei, fiquei feliz e assinei. Aí o juiz já me conheceu. Aí um juiz falou, vem cá, esse jogo foi em Belém. Vem cá, tu que é o fisioterapeuta bronqueiro? Aí eu falei, por quê? Não, que sempre riscava as súmulas. Eu falei, eu quero fisioterapeuta bronqueiro. Então, tá aqui, ó, até que enfim veio. Eu falei, não, que bom, porque isso é um reconhecimento profissional, né? Então, antes de 2019... alguns times tinham alguns fisioterapeutas que acompanhavam, mas não era todos os jogos. Desde 2016, isso é bom lembrar, desde 2016 eu acompanhava todos os jogos da seleção de futsal de Mocajuba. Em 2019 a gente se sagrou campeão, né, lá em Belém, né, um título inédito para Mocajuba, um título inédito para o Baixo Tocantins. Nós tínhamos os nossos irmãos canetaense, campeão paraense de futebol,
E nós fomos aqui campeão paraense de futsal. E lá, uma das minhas vitórias, né, eu tenho até hoje lá na clínica, né, os meus pacientes veem lá, né, eu recebi diploma de honra ao mérito na época da prefeita da cidade, Fátima Braga, né, todo mundo recebeu, claro, né, o diploma de honra ao mérito, porque isso foi um feito histórico para Mocajuba, né, e também tá lá a minha medalha de campeão, Mocajuba paraense de 2019, né, e o diploma lá do honra ao mérito. Então essa nossa história no esporte, Tony, já é o que tu falou, não é de agora, é de um bom tempo. Nós fomos para Santarém disputar a Copa do Brasil de futsal, Mocajuba foi representar o Pará, nós chegamos bem longe, infelizmente perdemos nos pênaltis, né? Pênalti, enfim, né? Nós temos, você mesmo apoia o esporte há muito tempo também, né? A gente tem que apoiar o esporte e eu faço o que eu posso, né? Apoiando, tu era bom de bola. Eu sempre fui uma porcaria, né? Pé duro. Mas eu sempre gostava de estar junto, de estar participando. E essa minha maneira de estar ajudando é estar lá, ajudando os jogadores, né? Fui campeão ano passado na Semana Estudantil Baionense, né? Lá com a equipe dos Porqueiras, né? Em 2021, né? Mocajuba foi campeão paraense do Baixo Tocantins de futsal, nós estávamos lá, né? Então esses títulos todos, a gente olha para trás e a gente vê com um grande orgulho. Porque lá atrás eu tive a iniciativa, não, eu vou para a quadra, eu vou ser o profissional que está lá. E ser o pioneiro é sempre um motivo de muito orgulho. Porque eu mostrei que o fisioterapeuta era importante para os clubes. E hoje o que é que acontece na Semana Estudantil? Todos os grandes clubes já têm o seu fisioterapeuta, mas quem começou toda essa história foi lá o Fernando, lá em 2016 aqui em Mocajuba, mostrando a importância do fisioterapeuta para os clubes, né? Porque é esporte, esporte é saúde. Então, o doutor Fernando Max, ele deixa aqui claro, aquilo que eu falo, o profissional, ele fortalece, fortifica todos os dias a sua marca. Imagine, o homem está no mercado desde 2015, 2016, participando do futsal mocajubense, numa época em que sequer colocava o nome desse profissional em uma súmula. E ele persistiu. É aquela história que eu digo de Jesus Cristo. Serviu, serviu, serviu. Quem serve, uma hora merece ser servido. E hoje ele representa o símbolo dessa resistência. Além disso, carrega o troféu de campeão de futsal paraense de 2019. Participou de inúmeros eventos dentro desse esporte, sem falar que já atendeu mais de 5.000 pacientes, como ele mesmo disse. Então imagina um homem desse, numa curta carreira, aproximadamente de 8 anos, o que ele não pode ainda mais agregar, não só para a população de Mocajuba, como para o Estado e também para todo o Estado da Federação Brasileira. É um profissional que merece total respeito, pela dedicação que ele tem, pelo que ele transmitiu aqui para mim, eu acredito para vocês, pelo amor que ele faz, fez a fisioterapia pela dor do seu pai e, claro, hoje ele agrega muito valores para a sociedade, no esporte, na sociedade de uma forma geral. Então, meu amigo, parabéns pelo grande profissional que você é. Obrigado. E o nosso podcast quer contribuir, né? Só quer ajudar. E nosso podcast pelo horário foi muito bom. Quando a conversa é boa, o tempo voa. A conversa, o tempo voa, e para não se delongar ainda mais, com certeza vai vir novos comentários, vai vir novas pessoas querendo, e vamos tratar de outros temas que são temas relevantes, porque hoje nós falamos de algumas, apenas de uma forma bem objetiva, algumas dores que realmente eu fiquei espantado quando várias pessoas me procuraram para buscar esses direitos que o Dr. Fernando Max trata da dor. E eu busco que esse paciente receba um benefício para que eles não fiquem o quê? Desprovido financeiramente. E homem não fique liso e mulher também não fique sem o dinheiro. Então, só para fechar, assim, as nossas duas profissões para esses pacientes, elas se completam, né? Você deve saber. Quando o paciente vai procurar os seus direitos, o que é que o médico perito lá no INSS vai querer saber primeiro? Eu quero o laudo do médico e eu quero o laudo do fisioterapeuta. Certo. Por que o laudo do fisioterapeuta? É para provar que tu está se tratando, né? Que realmente você precisa daquele benefício, que você está se tratando, que você quer se tratar. Quando o INSS nega que você faz o recurso para a Justiça Federal, o que é que vai lá que tem que ter? O laudo fisioterapêutico, que é para mostrar realmente que o paciente está se tratando e também mostrar a incapacidade, né? Eu tenho formação em perícia fisioterapêutica forense, né? Eu faço emissão de laudos, então às vezes tem laudo meu que dá mais de 15 páginas, já chegou alguns aqui no teu escritório, né? Porque a gente faz todo um trabalho com o paciente. E isso faz com que o processo dele fique mais robusto, né? Não é certeza, mas fique mais robusto.
É mais uma prova de um profissional com todos os valores. Por exemplo, o médico tem o CID. O que é o CID? Classificação Internacional da Doença. Nós, fisioterapeutas, além do CID, nós temos a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. A gente vai falar, exemplo, se tu quebrar, Deus que o livre, né? Só um exemplo. Tu tem uma fratura de húmero do teu braço esquerdo lá. Eu vou ter igual, a gente vai se quebrar no mesmo dia. Só que tu vai ter uma disfunção diferente da minha. A gente tem a mesma CID, fratura de húmero. Só que as nossas disfunções são diferentes, porque o teu corpo é diferente do meu. Quem é que vai fazer essa diferenciação? É o fisioterapeuta. É o laudo do fisioterapeuta, é a avaliação do fisioterapeuta. Então hoje tu sabe que a justiça está ficando cada vez mais seletiva. E quanto mais informações tu puder, aí eu me falho a palavra do direito a rolar, acho que é isso, né? Deixar o processo encorpado é melhor para o teu cliente, é melhor para o paciente, porque ele vai ter a certeza mesmo que ele vai conseguir o que ele está buscando. É por isso que a fisioterapia se completa realmente com o direito nessa busca dos benefícios para os pacientes. É que eu lembrei disso agora. O que você está dizendo, Fernando, é aquilo que eu digo aqui no nosso escritório. O primeiro julgador da causa somos nós, advogados. Eu tento levar cada inicial minha, apresentar todos os documentos, muitas das vezes até desenhar, para dar ao magistrado uma segurança. Porque quando você afirma algo, você demonstra através de provas. E eu digo que nesse nicho específico do benefício por incapacidade temporária e permanente, que é o famoso auxílio-doença, Fernando, 90%, para não se dizer 100%, 90% é o laudo que define o destino desse trabalhador. 90%. Tem um caso aqui no escritório que é o caso que mais me chamou a atenção. É um caso de uma pessoa que perdeu a parte do braço, no meu linguajar. Foi amputado e o corpo dele foi todo queimado. A peça, eu estava mostrando aqui para os dois estagiários que estavam passando por uma fase de treinamento, eu falei, essa peça eu fiz com a minha alma. A alma no seguinte, eu peguei a dor dessa pessoa porque ele perdeu a família, perdeu o emprego, está desprovido de valor financeiro, ou seja, hoje no momento ainda é um homem liso, moralmente cabisbaixo, triste, são palavras dele, mas ficou vulnerável. Juntei todo tipo de provas que levou o próprio perito, quando analisou ele, o perito mostrou que realmente ele estava impossibilitado. Ele disse para mim, o meu cliente, doutor, o perito foi muito legal comigo, muito gente boa. E, para minha surpresa, eu olhei hoje no processo, foi um laudo que deu vontade de fazer mais uma festa, como nós fazemos. Eu tenho a plena certeza que esse homem vai receber os valores que, desde a incapacidade dele, desde 2018, imagina os valores que ele vai receber. Eu sei que não vai ganhando dos atletas mocajubenses. Inclusive, Fernando Max é campeão, né? Como um profissional junto da seleção mocajubense. Então, veja o gabarito desse profissional. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. É isso, Tony. Eu tenho muito orgulho da minha história profissional construída até aqui, só que a gente não está nem começando, a gente tem que construir mais, igual tu falou, né? Tem que decolar, a gente tem que crescer. Mas assim, eu fui o primeiro fisioterapeuta, né, a ter um serviço privado aqui em Mocajuba. Eu fui o primeiro fisioterapeuta a atuar no esporte aqui em Mocajuba. No ano de 2019 nós fomos campeão paraense de futsal, invicto. É bom deixar claro isso. Só que eu já vinha ajudando a seleção desde 2016, né? Eu fui o primeiro fisioterapeuta a atuar na atenção primária do município, né? Nos postos de saúde, né? Na atenção primária, na atenção básica em saúde, eu fui o primeiro fisioterapeuta, né? Nós realizamos aqui em Mocajuba no ano de 2022 o primeiro congresso, seminário de fisioterapia do Baixo Tocantins, onde nós trouxemos os meus colegas, nomes renomados da fisioterapia do estado do Pará, para vir compartilhar conhecimento aqui. Então, e em 2022 também nós inauguramos a clínica Fisiomax, né? Então a gente tem esse orgulho de todo o pioneirismo, né, de levar, né, o nome da fisioterapia, levar essa representatividade para Mocajuba, né, e ser um mocajubense, né? Ser um mocajubense que está, né, levando o nome do nosso município, levando o nome de Mocajuba. No esporte, Tony, eu tenho uma história interessante para contar. Lá em 2016, quando eu comecei a acompanhar a seleção, né, estando lá em quadra, vinha a súmula. Sabe a súmula do jogo, né? Certo.
Aí tinha lá a parte lá, médico, para colocar o nome. Aí tinha treinador, preparador físico, massagista, médico. Não tinha fisioterapeuta. Eu até brinco, tem uns colegas da bola que me viam. Eu riscava algum daqueles nomes lá, escrevia na frente fisioterapeuta e botava o meu nome, Fernando Max. Aí o juiz do jogo, quem foi que riscou? Levantava a mão, sou eu. Eu sou fisioterapeuta, mostrava a minha carteira profissional. Eu falo, olha, por favor, da próxima vez que venha, o fisioterapeuta ele faz parte da comissão técnica e tal. 2016 eu fiz isso, 2017 eu fiz isso, aí que vai a persistência, né? Sim. 2018 eu fiz isso. Quando foi em 2019 chegou a súmula e tava lá escrito fisioterapeuta, veio o espaço do fisioterapeuta, né? Aí quando foi da primeira vez que eu assinei, pô, fiquei feliz, assinei. Aí o juiz já me conheceu. Aí um juiz falou, vem cá, esse jogo foi em Belém. Vem cá, tu que é o fisioterapeuta bronqueiro? Aí eu falei, por quê? Não, que sempre riscava as súmulas. Eu falei, eu quero fisioterapeuta bronqueiro. Então, tá aqui, ó, até que enfim veio. Eu falei, não, que bom, porque isso é um reconhecimento profissional, né? Então, antes de 2019, alguns times tinham alguns fisioterapeutas que acompanhavam, mas não era todos os jogos. Desde 2016, isso é bom lembrar, desde 2016 eu acompanhava todos os jogos da seleção de futsal de Mocajuba. Em 2019 a gente se sagrou campeão, né, lá em Belém, né, um título inédito para Mocajuba, um título inédito para o Baixo Tocantins. Nós tínhamos os nossos irmãos canetaense, campeão paraense de futebol, e nós fomos aqui campeão paraense de futsal. E lá, uma das minhas vitórias, né, eu tenho até hoje lá na clínica, né, os meus pacientes veem lá, né, eu recebi diploma de honra ao mérito na época da prefeita da cidade, Fátima Braga, né, todo mundo recebeu, claro, né, o diploma de honra ao mérito, porque isso foi um feito histórico para Mocajuba, né, e também tá lá a minha medalha de campeão, Mocajuba paraense de 2019, né, e o diploma lá do honra ao mérito. Então essa nossa história no esporte, Tony, já é o que tu falou, não é de agora, é de um bom tempo. Nós fomos para Santarém disputar a Copa do Brasil de futsal, Mocajuba foi representar o Pará, nós chegamos bem longe, infelizmente perdemos nos pênaltis, né? Pênalti, enfim, né? Nós temos, você mesmo apoia o esporte há muito tempo também, né? A gente tem que apoiar o esporte e eu faço o que eu posso, né? Apoiando, tu era bom de bola, eu sempre fui uma porcaria, né? Pé duro. Mas eu sempre gostava de estar junto, de estar participando. E essa minha maneira de estar ajudando é estar lá, ajudando os jogadores, né? Fui campeão ano passado, na Semana Estudantil Baionense, né? Lá com a equipe dos Porqueiras, né? Em 2021, né? Mocajuba foi campeão paraense do Baixo Tocantins de futsal, nós estávamos lá, né? Então esses títulos todos, a gente olha para trás e a gente vê com um grande orgulho. Porque lá atrás eu tive a iniciativa, eu vou pra quadra, eu vou ser o profissional que tá lá. E ser o pioneiro é sempre um motivo de muito orgulho, porque eu mostrei que o fisioterapeuta era importante para os clubes. E hoje o que é que acontece na Semana Estudantil? Todos os grandes clubes já têm o seu fisioterapeuta, mas quem começou toda essa história foi lá o Fernando, lá em 2016 aqui em Mocajuba, mostrando a importância do fisioterapeuta para os clubes, né? Porque é esporte é saúde. Então, o doutor Fernando Max, ele deixa aqui claro, é aquilo que eu falo, o profissional, ele fortifica todos os dias a sua marca. Imagine, o homem está no mercado desde 2015, 2016, participando do futsal mocajubense, numa época em que sequer colocava o nome desse profissional em uma súmula. E ele persistiu. É aquela história que eu digo de Jesus Cristo. Serviu, serviu, serviu. Quem serve, uma hora merece ser servido. E hoje ele representa o símbolo dessa resistência. Além disso, carrega o troféu de campeão de futsal paraense de 2019. Participou de inúmeros eventos dentro desse esporte, sem falar que já atendeu mais de 5 mil pacientes, como ele mesmo disse. Então imagina um homem desse, numa curta carreira, aproximadamente de 8 anos, o que ele não pode ainda mais agregar, não só para a população de Mocajuba, como para o Estado e também para todo o Estado da Federação Brasileira. É um profissional que merece total respeito, pela dedicação que ele tem, pelo que ele transmitiu aqui para mim, eu acredito para vocês, pelo amor que ele faz a fisioterapia
pela dor do seu pai e, claro, hoje ele agrega muito valores para a sociedade, no esporte, na sociedade de uma forma geral. Então, meu amigo, parabéns pelo grande profissional que você é. Obrigado. E o nosso Só podcast, quer contribuir, né? Só quer ajudar. e nosso podcast pelo horário foi muito bom. Quando a conversa é boa, o tempo voa. A conversa, o tempo voa, e para não se delongar ainda mais, com certeza vai vir novos comentários, vai vir novas pessoas querendo, e vamos tratar de outros temas que são temas relevantes, porque hoje nós falamos de algumas, apenas de uma forma bem objetiva, algumas dores que realmente eu fiquei espantado quando várias pessoas me procuraram para buscar esses direitos que o Dr. Fernando Max trata da dor. E eu busco que esse paciente receba um benefício para que eles não fiquem o quê? Desprovido financeiramente. E homem não fique liso e mulher também não fique sem o dinheiro. E Tony, só para fechar, assim, as nossas duas profissões para esses pacientes elas se completam, né? Você deve saber. Quando o paciente vai procurar os seus direitos, o que é que o médico perito lá no INSS vai querer saber primeiro? Ah, eu quero o laudo do médico e eu quero o laudo do fisioterapeuta. Certo. Por que o laudo do fisioterapeuta? É para provar que tu está se tratando, né? Que realmente você precisa daquele benefício, que você está se tratando, que você quer se tratar. Quando o INSS nega que você faz o recurso para a Justiça Federal, o que é que vai lá que tem que ter? O laudo fisioterapêutico, que é para mostrar realmente que o paciente está se tratando e também mostrar a incapacidade, né? Eu tenho formação em perícia fisioterapêutica forense, né? Eu faço emissão de laudos, então às vezes tem laudo meu que dá mais de 15 páginas, já chegou alguns aqui no teu escritório, né? Porque a gente faz todo um trabalho com o paciente. E isso faz com que o processo dele fique mais robusto, né? Não é certeza, mas fique mais robusto. É mais uma prova de um profissional com todos os valores. Por exemplo, o médico tem o CID. O que é o CID? Classificação Internacional da Doença. Nós, fisioterapeutas, além do CID, nós temos a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. A gente vai falar, exemplo, se tu quebrar, Deus que o livre, né? Só um exemplo. Tu tem uma fratura de húmero do teu braço esquerdo lá. Eu vou ter igual, a gente vai se quebrar no mesmo dia. Só que tu vai ter uma disfunção diferente da minha. A gente tem a mesma CID, fratura de húmero. Só que as nossas disfunções são diferentes, porque o teu corpo é diferente do meu. Quem é que vai fazer essa diferenciação? É o fisioterapeuta. É o laudo do fisioterapeuta, é a avaliação do fisioterapeuta. Então hoje tu sabe que a justiça está ficando cada vez mais seletiva. E quanto mais informações tu puder, aí eu me falho a palavra do direito a rolar, acho que é isso, né? Deixar o processo encorpado é melhor para o teu cliente, é melhor para o paciente, porque ele vai ter a certeza mesmo que ele vai conseguir o que ele está buscando. É por isso que a fisioterapia se completa realmente com o direito nessa busca dos benefícios para os pacientes. É que eu lembrei disso agora. O que você está dizendo, Fernando, é aquilo que eu digo aqui no nosso escritório. O primeiro julgador da causa somos nós, advogados. Eu tento levar cada inicial minha, apresentar todos os documentos, muitas das vezes até desenhar, para dar ao magistrado uma segurança. Porque quando você afirma algo, você demonstra através de provas. E eu digo que nesse nicho específico do benefício por incapacidade temporária e permanente, que é o famoso auxílio-doença, Fernando, 90%, para não se dizer 100%, 90% é o laudo que define o destino desse trabalhador. 90%. Tem um caso aqui no escritório que é o caso que mais me chamou a atenção. É um caso de uma pessoa que perdeu a parte do braço, no meu linguajar. Foi amputado? Amputado, e o corpo dele foi todo queimado. A peça, eu estava mostrando aqui para os dois estagiários, que estavam passando por uma fase de treinamento, eu falei, essa peça eu fiz com a minha alma. A alma no seguinte, eu peguei a dor dessa pessoa porque ele perdeu a família, perdeu o emprego, está desprovido de valor financeiro, ou seja, hoje no momento ainda é um homem liso, moralmente cabisbaixo, triste, são palavras dele, mas ficou vulnerável. Juntei todo tipo de provas que levou o próprio perito, quando analisou ele, o perito mostrou que realmente ele estava impossibilitado. Ele disse para mim, o meu cliente, doutor, o perito foi muito legal comigo, muito gente boa. E, para minha surpresa, eu olhei hoje no processo, foi um laudo que deu vontade de fazer mais uma festa, como nós fazemos. Eu tenho a plena certeza que esse homem vai receber os valores que, desde a incapacidade dele, desde 2018, imagina os valores que ele vai receber. Eu sei que não vai trazer de volta o que ele perdeu, mas vai amenizar a dor e, claro,
A partir de quando ele receber essa carta, que eu digo a carta da liberdade moral, ele vai estar muito feliz. Então imagine você a grande importância que é um profissional como você, como um médico, para colocar no laudo realmente a incapacidade, o período que ele vai ficar afastado, quais são as dificuldades que ele tem nesse dia a dia, porque muitas das vezes a pessoa pode te olhar e dizer, não, mas você está bem, você pode fazer tal coisa, mas ele sobrevive de uma determinada atividade que ele fez aquilo a vida toda. Um exemplo, um pescador e lavrador. Você não vai colocar em regra um pescador e lavrador para estar no escritório peticionando, para estar fazendo outra atividade, porque ele viveu daquela atividade, ele só sabe fazer aquilo. Então a gente tem que ter essa empatia, e muitas das vezes tem muitos magistrados que olham dessa forma. Qual é a incapacidade que ele está impossibilitado de desempenhar no dia a dia? Por isso que é importante a presença do profissional, por isso que eu perguntei ao Dr. Fernando Max quais são as principais doenças, quais são a forma de prevenção e como buscar esse tratamento. A partir de hoje, você já sabe o caminho que deve seguir. Então, primeiro, você busque se ajudar, pedindo ajuda a quem sabe, para que ambos se ajudem e você volte a sorrir, ter a sua felicidade maior que a felicidade emocional. Então, Fernando Max, do fundo do meu coração, meu irmão, muito obrigado. Desta forma, esperamos contribuir com pouco conhecimento que Deus nos deu para levar até a nossa sociedade, através desse profissional, através de mim, o conhecimento. Porque, Fernando, é que eu digo, cliente e paciente com conhecimento são pessoas fora da caixa, são pessoas independentes. Porque aquilo que eu digo no escritório, cliente consciente é aquele que sabe que tem a dor, que sabe que tem um problema e sabe o profissional que vai buscar. Mas muitas das vezes tem um cliente não inconsciente. É o não consciente, que não sabe realmente. Com uma pequena dor, eu deveria procurar um profissional, agora já sabe o profissional que vai procurar, o Dr. Fernando Max. Então, eu só tenho a te agradecer, meu amigo. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Não, Tony, hoje a gente compartilhou aqui conhecimento, né? Que eu sempre fiz a chamada lá e eu sempre digo, compartilhar conhecimento é super importante porque conhecimento é poder. Conhecimento faz você ter segurança porque você quer e segurança para tomar as decisões, né? Então, compartilhar conhecimento com o nosso povo, com a nossa população, a gente ajuda, né? Então, a grande função aqui foi ajudar, né? Então, se você, meu amigo, minha amiga, está sentindo alguma dor relacionada a tudo que a gente comentou aqui, procure um profissional fisioterapeuta, procure um profissional médico que vai lhe ajudar, né? E tenha certeza que, no caso, o que a gente puder fazer para ajudar na Clínica Fisiomax, a gente vai resolver o seu problema, né? Então nós já temos uma vasta experiência, nós temos a melhor estrutura, nós temos a melhor equipe qualificada para resolver o seu problema. E no que diz respeito à parte do direito, no caso aqui, toda a equipe do meu amigo Dr. Tony Hebe aqui no seu escritório para assegurar os seus direitos. Mas é aquilo, se cuide, né? Pratique atividade física, né? Cuide do seu bem-estar mental também, a sua saúde mental é super importante, porque o corpo reflete a sua saúde mental. E no que a gente puder ajudar, né? Só entrar em contato ou procurar a clínica, nos procurar nas redes sociais, meu Instagram, @FernandoMax, o tracinho lá, né? Você encontra. E a gente está aqui para ajudar, meu irmão, na hora que tu precisar, para a gente bater esse papo, né? Isso daqui, as pessoas que estão nos acompanhando aí, a essa hora da noite, é sinal que realmente a conversa ajudou, a conversa está sendo muito produtiva. E eu dou esse último pedido às pessoas: multiplique essa informação, leve essa informação para casa, leve para sua família, leve para o seu vizinho, leve para o seu amigo, enfim, as pessoas que você gosta. Mostre que você gosta dela levando informação. Eu vi aquela entrevista, aquele podcast lá do Dr. Fernando e o Dr. Tony, a gente tem algumas informações e tal, então multiplique essa informação. Eu deixo um abraço aqui a todos, uma boa noite, um bom dia, enfim, que todos fiquem bem. Meu amigo, obrigado, Dr. Fernando Max. E essa gravação vai estar no nosso canal do YouTube, Tony Hebe, você acompanha lá e também com certeza logo vai estar na página do Dr. Fernando Max, os melhores momentos. Muito obrigado e até o próximo podcast. Um abraço, vitória na guerra. Tchau. Obrigado, meu irmão. Tamo juntos. Papo bom.